Tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. O financiamento das pequenas e médias empresas, que representam cerca de 90% do tecido empresarial português, são uma das preocupações de empresários e agentes no mercado, sobretudo numa altura em que a tradicional forma de acesso ao dinheiro, o crédito, continua vedada. Para debatermos este tema e explorarmos alguns caminhos de saída da crise para as empresas portuguesas, contamos com João Trigo da Rosa, consultor, Franklin Alves, gestor, e Jorge Santiago, igualmente consultor. Bom dia, obrigada aos três pela vossa presença. João Trigo da Rosa, neste momento, o que é que mais faz falta às empresas portuguesas? As empresas portuguesas fazem falta uma série de componentes, nomeadamente aquela que falou, que é o reforço dos seus capitais, o reforço da sua capacidade de financiamento, que pode vir via reforço de capitais ou via empréstimo. Sem dúvida que, face às dificuldades que existem na economia real, as nossas empresas precisam desse oxigénio. O que sucede em termos práticos é que o nosso sistema financeiro está relativamente estrangulado. Portanto, os bancos têm um problema de liquidez, essencialmente estão-se a financiar através do Banco Central Europeu. Por outro lado, têm necessidades também de reforçar os seus próprios capitais via as imposições que vêm do Basileia III, e, portanto, isso vai obrigar a que concedam menos crédito e reforcem os seus capitais próprios, e têm, digamos, pressões no sentido dos tais stress tests que têm que dar resposta, digamos, a essas simulações para ver a sua capacidade de resistência. Isto faz com que haja um estrangulamento do próprio sistema financeiro do lado do crédito. Portanto, as empresas sofrem neste momento dessa dificuldade. Como superar essa dificuldade é a grande questão. Eu acho que, apesar de tudo, há aqui dois segmentos de empresas. Umas que são as nossas grandes empresas, que são empresas que estão bastante internacionalizadas e, portanto, essas devem prosseguir nesse sentido da internacionalização, não só para expandir a sua atividade, como para captar fundos. E viu-se agora... Os resultados de 2010 já são representativos do peso que em algumas empresas a área internacional tem. Inclusive na própria banca. A banca está a apresentar resultados bons, em parte porque pôde aumentar ou aumentou um bocado as suas margens, a margem financeira, mas também por ter, digamos, uma componente internacional que em alguns bancos já chega a ser da ordem de 50%. No caso do Banco Espírito Santo e o BCP, que na Polónia, por exemplo. Exato. Em relação às grandes empresas, nota-se aqui uma certa imunidade em relação a esta situação, ainda bem, viu-se agora no empréstimo obrigacionista que a PT e a EDP fizeram no início do ano e conseguiram, digamos, taxas de crédito abaixo do custo do dinheiro da República, o que mostra que já há aqui uma certa capacidade de diferenciar a situação nacional destas empresas que, graças a Deus, estão bem, via um pouco da sua internacionalização. Depois há as PMEs, e aí nas PMEs eu julgo que vamos assistir aqui a um fenómeno durante este ano. São aquelas que têm um rating bom e que a banca vai ter tendência a facilitar o crédito, até para deslocar a sua carteira para aquelas que têm menor risco, e aquelas que têm um rating menos bom, e essas aí o preço, com certeza, do dinheiro vai aumentar e vai criar dificuldades grandes, com as consequências inerentes em termos de funcionamento das empresas, e o número de falências provavelmente vai aumentar, não é? Jorge Santiago, estes momentos de crise acabam também por ser bons para arrumar a casa, ou seja, porque de facto dentro das PMEs, que são a maioria do nosso tecido empresarial, há grandes diferenças, como referia João Trigo da Rosa. Vamos concretizar o que é que são PMEs. As PMEs vai desde as mini e micro empresas, como falavam os gatos fedorentos, aquelas empresas com uma pessoa, faturação de 10 mil ou 20 mil euros. Essas são as micro, mas muitas vezes acabam por ser referidas como... Mas muito micro. Sim, até empresas com o limite das PMEs, estamos nas 250 pessoas ou 50 milhões de faturação. Uma empresa com 20, 30, 40 milhões de faturação já é uma empresa importante. De realçar, por outro lado, que a nossa centésima PME
a milésima PME, perdão, a milésima mais pequena, digamos, dentro das grandes a mais pequena, fatura 11 milhões de euros. Portanto, ou seja, nós temos as nossas 1000 maiores PMEs, estão entre os 11 e os 50, 49 milhões de euros. Ou seja, as dimensões são relativamente pequenas. Por outro lado, há outra coisa que é importante perceber, que é, para mim, na generalidade, a grande diferença entre as grandes empresas e as pequenas e médias empresas, que são as capacidades de gestão. Tipicamente, a maior parte das nossas PMEs são empresas familiares, onde o desenvolvimento é feito de uma forma familiar, onde não há uma tradição de parceria para fora, não há uma tradição de transparência dos números, não há uma tradição de ligação sequer com bancos. Aliás, a nossa banca, é autor dos problemas, na minha opinião, não tem também uma tradição de parceria com as próprias empresas. A banca, tipicamente, limita-se, entre aspas, a emprestar dinheiro e a querer os seus juros de volta. A partir daí, o que é que as empresas têm que fazer? Problema delas. Portanto, não há, ao contrário, por exemplo, da Alemanha, onde existe tipicamente alguns bancos que são parceiros diretos estratégicos de longo prazo de empresas, faço provavelmente de empresas um bocadinho maiores, mas desse género, não há essa noção em Portugal. Ou seja, enquanto que as grandes empresas em Portugal vão passar mais ou menos incólumes, porque já, na generalidade, se financiam em mercados internacionais. Veja-se qualquer uma das grandes empresas, uma Simpor, uma PT, das empresas industriais, as tais que andam nos tais bens transacionáveis de que tanto se tem falado. E porque conseguem ter negócio e colocar-se lá fora, não é? Estão lá fora, portanto, são fundamentalmente apoiadas por fundos internacionais, ou por fundos, o que quer que seja. Em Portugal não existe uma tradição disso. E depois, por outro lado, o que é que as empresas, quando se fala em crédito, quando se fala em apoio, financiamento das empresas, das PMEs, fala-se em crédito, nunca se fala em fundos, nunca se fala em capitais próprios, e há uma grande diferença entre os mercados do Sul e os mercados do Norte nessa área, em que, se formos a Londres, os mercados do chamado private equity estão perfeitamente estruturados, transparentes, sabe-se as regras, cada vez que lá vai sabe exatamente o que é que se quer. Aqui não há. O mercado não está estruturado, são poucos os participantes. Temos meia dúzia de empresas a esse nível que funcionam, das quais algumas ligadas ao Estado, direta ou indiretamente, ligadas à banca, verdadeiramente privadas, digamos. Existem muito poucas e a maior parte delas com uma dimensão muito pequena. Estamos a falar de fundos de 7 milhões e meio, 10 milhões, que fazem o apoio em termos de muito pouca participação podem ter. Portanto, o grande problema, ou se quisermos, a grande evolução que terá que haver é uma passagem de uma gestão mais familiar para uma gestão mais profissional, mas isto também põe grandes problemas aos próprios proprietários das empresas. Mas como é que se faz esta passagem, Franklin Alves? Eu acho que isto não há demora anos, respostas. porque isto também é mentalidade, não é? Não há respostas únicas. Então, para este tema da sucessão familiar, acho que é das coisas mais complexas e há soluções de sucessão familiar dentro das famílias perfeitamente Mas muitas provadas de PMEs êxito. estão nesse patamar. Agora, não é? eu acho que o problema imediato não é tanto... Esse também é importante, mas Mas demora mais anos, não é? Eventualmente. Agora, há aqui, de facto, questões imediatas que eu talvez pudesse caracterizar, pondo de lado as grandes empresas, que já foi referido que têm uma outra capacidade de acesso a funding e, digamos, têm soluções estratégicas até já relativamente estabilizadas. Há talvez 3 categorias que se podem, a meu ver, estabelecer ao nível das PMEs e provavelmente algumas empresas que já estão um pouco fora da faixa das PMEs, mas têm características que, sendo grandes empresas à escala nacional, não têm grande dimensão em termos de mercados competitivos. Que são aquelas que têm uma situação estratégica e de negócio razoável, mas que têm efetivamente problemas de dimensão e que aí claramente terão problemas mais na questão da gestão e no encontrar soluções de ganhos de escala. E aí há tradicionalmente problemas, porque muitas empresas portuguesas de sucesso dificilmente dão o salto para consolidações e fusões. E há aí, a meu ver, muito a fazer nessa matéria. Isso parece também com a problemática da gestão familiar, porque as coisas estão interligadas, não é? É muito aquela coisa de preferir ter um pequeno quintal do que fazer parte de uma quinta maior. E isso, por vezes, é o início de um caminho para perder a capacidade competitiva, não é? Depois, há outra esfera que eu acho que é crescentemente maior, que são empresas que têm viabilidade económica e estão relativamente bem sustentadas, mas começam a ter graves problemas de acesso a capital.
Claramente o acesso ao crédito não é possível. Em muitos casos, inclusivamente, mercê das taxas de juros baixas nos últimos anos e do dinheiro fácil na dimensão do crédito, as empresas preferiram recorrer ao crédito e, em muitos casos, crédito de curto prazo, não estruturado no médio e longo prazo, do que recorrer a equity, e agora têm problemas claros de renovação de linhas e de reforço de capitais. E aí, efetivamente, eu acho que há toda uma nova dimensão que é efetivamente a necessidade dessas empresas recorrerem a soluções alternativas de capitais próprios que não dívida. Onde efetivamente os fundos de private equity e os fundos de investimento terão que ter cada vez um papel mais ativo. Eu acho que nessa matéria em Portugal as coisas começam a mexer, não só porque há alguns fundos que estão a ser constituídos, há alguns existentes, e também julgo que, associado um pouco à terceira categoria de empresas, são aquelas que estão de facto em situação muito difícil e que têm que ser reestruturadas, inclusive do ponto de vista financeiro, mas eu diria que eu julgo que há um problema geral no país e que a banca atravessa, que é a dimensão excessiva de exposição a risco de crédito de curto prazo da banca e a necessidade de uma certa reestruturação desse crédito, que em muitos casos passará por soluções de conversão de crédito em capital, de reestruturação de dívida, que tem como consequência, em várias circunstâncias, um pricing, se quisermos, mais favorável da entrada nas empresas, simplificando. Há crédito que vai ser perdido e os bancos terão que aceitar entradas de investidores com descontos significativos em relação à situação da dívida. Isso irá atrair, inevitavelmente, mais gente disponível para entrar no capital das empresas, quer nacionais, quer até estrangeiros. Nos estrangeiros de primeira linha, que têm uma atitude, se quisermos, dogmática, não entramos em Portugal porque o risco soberano é alto, mas haverá tendencialmente cada vez mais investidores de nicho que percebem que é possível entrar no mercado português e aproveitar boas oportunidades de preços favoráveis na aquisição de empresas e na entrada em empresas, por virtude de esses investidores terem liquidez que não existe no mercado português.